Olá, professor Alisson Lopes, trabalhando tema de teoria geral do processo, mais especificamente sobre nulidades dos atos processuais. E a nulidade, ela foi trabalhada de uma forma divergente no Código 73 e no Código 2015. Eu participei dessa transição, inclusive da variação jurisprudencial. Concluí o bacharelado em 2000. Também passei por aquela mudança do Código Civil de 2002, né, mudança bastante significativa, porque o código era de 1916. Durante meu período acadêmico, eu pesquisava algumas orientações do Código Comercial de 1850, para vocês terem uma ideia. Depois nós migramos para a teoria da empresa em 2000. Então os alunos, quando dizem dessa variação de legislação, seja na área penal, civil, administrativa, etc., e por momentos de urgência, emergência, de epidemia, pandemia. Então, para quem já passou pela mudança do Código Civil, isso não é nada, né? Porque o Código Civil mudou substancialmente o direito comercial para o direito empresarial e várias orientações do direito privado, trabalhando a orientação do direito civil com base na Constituição, no caso a Constituição de 88. E no Código de Processo Civil de 73 para o de 2015, nós vimos essa mudança com relação ao conceito das nulidades, né? A nulidade, isso eu posso dizer quando ingressei no Judiciário em 1998, nulidade era sinônimo de irregularidade na prática do ato em desacordo com a legislação. Então, aquilo que era praticado em desacordo, contrariamente à legislação, era nulo. Uma ideia de nulidade bem restrita à legalidade do ato. Ponto. E aí nós vamos ver que muitos atos processuais, mesmo realizados de forma irregular, não geravam prejuízos. Isso foi muito debatido no meio acadêmico. Eu recordo do Instituto de Direito, que realizava congressos anuais de Direito Civil e Processo Civil. Recordo certa feita no Hotel Alice, em Vitória, quando um desses seminários nacionais, né, anuais, foram realizados, o professor Alexandre Freitas Câmara, trabalhando essa fórmula matemática, também inspirado na professora Ada Pellegrini Grinover, onde nulidade era igual defeito mais prejuízo. Ou seja, a inclusão do prejuízo, juntamente com o defeito, com a irregularidade, para o reconhecimento da nulidade. Então a nulidade passou a ser o ato praticado em desacordo, contrariamente ao que estava definido em lei, gerando prejuízos à parte. Os prejuízos passaram a integrar o conceito de nulidade. E assim o Código 2015 recepcionou. Isso não é uma criação exclusiva do Código 2015. Isso foi uma mutação jurisprudencial que foi realizada no Código de 73, que desencadeou na sua normatização em 2015. Então vamos lá, no conceito de nulidade. A nulidade é a não observância da forma prevista em lei para a prática de um determinado ato processual, ocasionando prejuízo. Então, pode ser sintetizada na fórmula matemática. Nulidade é igual defeito mais prejuízo. Então, a nulidade compõe-se da irregularidade da prática do ato mais o prejuízo, que pode decorrer da ausência de um contraditório, da ausência da ampla defesa, né, da mudança do devido processo legal, em algo que tinha interesse público no cumprimento dessa sequência de atos. Então, a nulidade passa a ter essa conotação. Então, concluindo, sintetizando esse conceito de nulidade. Hoje, nulidade é igual defeito mais prejuízo. Simples assim, né? É importante você consultar jurisprudências
Os tribunais mais variados, né, no exemplo do Tribunal de Justiça de Minas, no tjmg.jus.br, e ver, no caso concreto, como se aplica essa fórmula matemática. Você vai ver uma gama de julgados relacionando a irregularidade de um lado, somando o prejuízo de outro. Ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Classificação das nulidades. Então, há defeitos que não geram qualquer invalidade por serem meras irregularidades. O que é isso? Imagina um exemplo. Houve um erro de grafia de um nome, um erro de acento ou esquecimento de uma letra. Isso seria um vício de qualificação da parte a justificar a nulidade de um processo inteiro? Claro que não. É uma irregularidade. O nome não está de acordo com o documento de identificação da parte. Isso é fato. Mas isso tem a potencialidade de anular um processo judicial? Claro que não. Então nós chamamos de irregularidade ou mera irregularidade. Vamos lá. Há defeitos que geram a invalidade do ato, mas não pode ser decretado pelo juiz de ofício, né? Ou seja, apenas a parte prejudicada ou um terceiro poderão arguir a nulidade do ato. Então vamos lá, preste bem atenção. Eu tenho uma nulidade por irregularidade de um ato praticado. O ato foi praticado em desacordo com o que define a lei. Muito bem. Mas o prejuízo é exclusivo da parte do processo. De forma que, se ela não reivindicar essa nulidade, se ela não pleitear no momento propício, o processo judicial segue sem qualquer alteração. Mais ou menos aquela ideia do senso comum de quem cala consente. Ora, o prejuízo é exclusivo da parte e ela não alegou. Então, a nulidade iria beneficiá-la, mas ela renunciou, ela não quis, ela não alegou. Então, o processo segue normalmente. Isso é nulidade relativa. Nulidade relativa, então, é aquela onde o prejuízo que justifica a nulidade beneficia exclusivamente a parte no processo. De forma que, se ela não alegar, o processo segue normalmente. Nulidade relativa. Está vendo a diferença? Eu peguei a menos grave, estou graduando na sua gravidade para chegar até o ato inexistente. Então nós temos a mera irregularidade, ou seja, um ato praticado em desacordo com a lei ou em desacordo a alguma parte do processo, mas que não gera prejuízo algum, principalmente a sua correção. Né? O exemplo que eu dei, um erro de grafia. Agora, a nulidade relativa é aquela prática do ato processual divergente com o que está a lei, mas gerando prejuízo exclusivamente à parte, que ela tem que alegar. Aí eu tenho uma nulidade relativa. Se ela não alega, segue o processo. Né? Há defeitos que geram invalidade do ato e o juiz deve decretar de ofício. Opa! Agora o prejuízo é presumido porque atinge interesse público. O ato foi cumprido em desacordo com a lei e essa lei é de interesse público. A gravidade é muito grande. Não está restrita às partes do processo. O juiz, em qualquer grau de jurisdição, estou falando magistrado, né? Pode ser o juiz, pode ser o desembargador, na análise de um recurso, seja um agravo de instrumento, seja uma apelação, ou um recurso extraordinário, os ministros do STJ, do STF, em qualquer grau de jurisdição, de ofício, sem que ninguém peça. De ofício é isso, sem que nenhuma parte do processo venha reivindicar. Não tem problema. Tem que ser determinado. Quer ver um exemplo? Um vício de contraditório, um vício de citação.
uma das partes do processo não foi citada, é até irmão de uma outra parte. Ele tinha até conhecimento do processo em função do irmão dele que foi citado. Mas a parte que está lá no polo passivo não foi citada. Teve um vício na sua citação. Ninguém no processo reivindicou. Mesmo assim, o processo é nulo, porque contraditório, em via de consequência também ampla defesa, são princípios processuais constitucionais. Estão lá nas garantias fundamentais do processo, então, via de consequência, a nulidade é absoluta em qualquer grau de jurisdição. Seja o juiz na primeira instância, seja o desembargador na segunda, seja um ministro. Até uma discussão sobre uma análise constitucional no STF. Havendo um vício que venha atingir norma de interesse público, tem que ser decretada de ofício. Então, nós já falamos da irregularidade ou mera irregularidade, nulidade relativa e nulidade absoluta. E vamos falar do ato inexistente. Tem alguns doutrinadores que nem relacionam isso na classificação. Sabe por quê? O que é ato inexistente? Aquele que nem existe para o processo. É simples assim. O vício, a aberração do processo foi tamanha que nós nem reconhecemos a sua existência. Imagina a sentença sem que haja atribuição do nome do juiz. Lá embaixo não consta o nome de ninguém que a proferiu e nem a assinatura. Eu vou falar que é uma irregularidade? Claro que não. Nós sabemos que a sentença nos autos físicos tem que ser assinada todas as páginas pelo juiz, a atribuição do nome e do cargo na última folha, e no processo judicial eletrônico ela é assinada por um token, que é uma assinatura digital. Os tribunais providenciam, junto com as corregedorias, os cadastramentos dos serventuários da justiça, inclusive do magistrado. Então ele tem uma assinatura digital. Utilizando essa assinatura digital, ele consegue fazer a assinatura desses atos processuais. Então imagina a sentença sem atribuição de autoria e sem a assinatura do juiz. Então, nesse caso, meu amigo, não há nem que se falar em nulidade absoluta, relativa nem inexistência. É ato inexistente. Não vai gerar nenhuma consequência no processo judicial. Então vamos recapitular? Vamos pegar do menos grave, a irregularidade menos grave da mais grave. Então eu tenho a irregularidade ou mera irregularidade, que é a prática de um ato contrário ao que determina a lei ou com um erro de fácil correção, né? Deu exemplo ressaltando um erro de grafia. Eu tenho a nulidade relativa, é aquela que foi cumprida em desacordo com a determinação legal, mas o prejuízo é exclusivo das partes do processo. Onde nessa nulidade relativa, onde se eles não reivindicarem, não reclamarem essa nulidade, o processo segue normalmente. Vai haver o que nós chamamos de preclusão. Se no momento oportuno a parte não reivindicar, a nulidade para retificação do ato segue normalmente. Eu tenho ainda a nulidade absoluta. É aquela onde o defeito é presumido porque atinge uma norma de interesse público. E aí o problema é muito grave. O juiz pode determinar de ofício. Na nulidade relativa, ele só vai determinar a nulidade se a parte assim reclamar. Na nulidade absoluta, não. Ele de ofício. E independe o grau de jurisdição. Pode ser na primeira instância pelo juiz, na segunda pelos desembargadores. Imagina um recurso que venha reclamar uma natureza constitucional no STF, pode de ofício ser declarada. E ainda, mais grave de todos, o ato inexistente. É aquele vício à forma contrário à lei tão grave, uma aberração tão grave, que nós não reconhecemos qualquer prejuízo no mundo jurídico. A exemplo de uma sentença sem atribuição de autoria e sem assinatura do juiz. Então, em síntese, a nulidade dos atos
processuais são estas. Lembrando que o conceito está sempre atrelado à noção de defeito mais prejuízo. Ok? Forte abraço.